Bom dia, professor. Opa, bom dia. Ei, Manuel. Beleza, cara? Bom, Tranquilo? Pô, tô esperando entrar alguém aí. Só tem eu e tu até agora. eu até achei que o link tinha mudado, porque eu entrei tem 3 minutos, aí só tava eu. É, eu entro na hora, só entro na hora. Agora já tem Não, eu mais. também só entro na hora. Tá. Bom dia, bom dia. Bom dia. Bom dia. Gente, olha só, eu vou tocar, tá bom? Como vai estar gravado e eu vou botar lá em cima, quem chegar atrasado pode. Já chegou a Desirê aí, nós estamos em três. Então eu vou tocar essa parte aqui, que eu tô querendo me livrar dessa parte logo pra gente entrar nas contas. Essa parte introdutória aqui. Essa parte introdutória, tudo que a gente já falou até agora e tudo que a gente falar, a gente vai subir. Subir quer dizer, vai ficar lá no YouTube. Tá tudo lá no YouTube que a gente tá passando, né, nas aulas. E a tendência é, principalmente exploração, não ter mais a aula aqui agora não. Não ter mais essa aula que não vai dar tempo. Ter só exercício e comentário, esclarecimento de dúvida. Porque o volume de matéria é muito grande, cara, e eu sempre usei um pouco da aula prática, o tempo da aula prática para complementar o tempo da teórica, e não estou tendo esse tempo. Eu estou preocupado com isso. Então vamos lá, vamos tocar aqui, e que a gente quer ver se a gente ainda hoje já dimensiona a unidade de produção anual. A gente faz o exercício de dimensionamento da unidade de produção anual. Então, continuando o que a gente estava vendo na semana passada, esse daqui é para a gente dar uma olhada, para a gente se comparar, não é? Como eu disse, a FAO, ela tem que generalizar da mesma forma quando a gente tratou de sistemas silviculturais. A gente viu lá como é que a FAO classifica, né? Só em seis, uma classificação bem mais simples do que a classificação do escóforo, por exemplo, né? Mas a FAO ela tem que unificar para ela mostrar para o mundo como é que estão as florestas, como é que elas estão sendo tratadas, como é que está a conservação delas, como é que são os sistemas silviculturais. Então ela generaliza só em três partes, em seis grupos, na verdade, né? E aqui também a FAO ela generaliza as florestas, independente do sistema silvicultural, desculpe, independente do sistema de unidade de conservação de cada um, ela padroniza para poder apresentar ao mundo. Então, quem faz isso é o IBAMA. A FAO não produz informação, ela solicita informação dos países. Aí ela diz, ó, você tem que classificar as suas florestas nessas categorias aqui. Aí ela pede para todos os países, aí ela junta. E aqui a gente pode ver como que é a situação das nossas florestas em relação aos outros países do mundo. A gente viu aquela parte ali de desmatamento e agora vamos ver a parte de SNUC, né? De destinação. Então, olha só, no Brasil, de todas as florestas que o Brasil possui, vamos falar que o Brasil tem o segundo maior contingente de floresta do mundo, só perde para a Rússia, e o maior contingente de floresta tropical do mundo. Então, o Brasil, de floresta de produção, tem essa parte aqui. O mundo bota muito mais suas florestas em produção do que o Brasil. Serviços sociais, aqui aí o Brasil, aqui ó, pode pegar grande parte disso aqui, é área indígena. Reserva extrativista, aquelas reservas extrativistas lá da Amazônia, que são reservas extrativistas, como eu mostrei lá, a reserva extrativista do Chico Mendes, que tem quase 1 milhão, tem 930 mil hectares, imagina, quase 1 milhão de hectares. É quase um quarto da área do Rio de Janeiro, com uma população que cabe num prédio. Uma população que cabe num prédio de apartamento aqui em Copacabana tranquilamente. Então, essas daqui as florestas de serviço social, área indígena e reserva extrativista. Aqui são do mundo, tá certo? Essa daqui, conservação da proteção de solo e recurso hídrico, essas daqui são as nossas APPs, foi feita uma estimativa, tá? E foi chutado ali 10%, né?
são as nossas APPs. Conservação do solo e biodiversidade são as reservas legais. Aqui, mais adiante, a gente pode ver com mais detalhe, eu não preciso nem estar falando isso, que a gente pode ver com mais detalhe. As florestas de produção são as florestas nacionais, as florestas estaduais e as florestas plantadas. Veja que floresta plantada, com certeza, são florestas de produção. Mas florestas nacionais e florestas estaduais, embora esteja na estatística da FAO e do mundo que a gente tem de produção, você vê que a nossa fatia é pequena de floresta de produção. É pequena em relação ao mundo e é pequena em relação ao Brasil. E dentro dessa floresta de produção aqui, para aumentar a nossa vergonha, está lá floresta nacional e floresta estadual, que muitas não estão sob produção de verdade. Tem um monte de floresta. O Serviço Florestal Brasileiro entrou para fazer floresta. No sul do país, nós temos florestas de produção produzindo, mas são florestas pequenas. E no norte, que tem as grandes florestas nacionais, a maioria está largada lá. Está fazendo plano anual, ainda nem entrou em plano anual de outorga, muitas nem tem plano de manejo. O Serviço Florestal está fazendo um esforço lá, mas é muito limitado. Até hoje, acho que foram feitas só concessão, não posso dizer esse dado agora, mas acho que só foram feitas concessão de 4 florestas nacionais. 4 ou 5 florestas nacionais, todas as que a gente tem, foram concedidas, né? Foi feita concessão. Estadual também não é um quadro muito bonito, não. O Pará está com esforço, o Amapá começou bem, auxiliado pela Rural do Rio de Janeiro, começou bem, feito uma legislação super moderna, mas aí mudou de governo, e toda vez que muda governo, bagunça tudo, e aí houve ação contrária, deu uma confusão lá no Amapá, na concessão. O Pará de todos o mais adiantado. Agora, o Acre também tem, o Amazonas também tem intenção, só que o Acre faz um pouco diferente. Ele não abre mão da gestão, ele licita atividades, né? Então ele licita a exploração, ele não faz a concessão florestal como o Serviço Florestal Brasileiro e os serviços estaduais, como o IDEFLOR no Pará, pretendem, né? Então, mesmo a gente tendo pouco de floresta de produção, as nossas florestas de produção ainda deixam a desejar, em termos de produção mesmo, ou seja, nosso potencial, basta ver aquele gráfico lá, 8 milhões de hectares de floresta plantada produzem muito mais que todas as nossas florestas nacionais. A produção de solo e recurso hídrico foi feita uma estimativa de 10%, né, que é de APP. Aí conservação da biodiversidade, aí entra tudo isso, todo isso do SNUC, né, que são as unidades de conservação de proteção integral. Serviços sociais, então, tá RDS, Reserva Terra Indígena e Reserva Extrativista. Multiuso, sim, as áreas de proteção ambiental, as APAs, né, multiuso. E as outras, cara, que ainda não estão nem no Cadastro Nacional de Floresta Pública. Elas não estão destinadas, não têm uso definido. Aqui está o histórico de exploração da Amazônia. Eu já falei sobre isso, eu não vou falar de novo, né? A gente veio, eu já falei lá, Sudã, começou na Várzea, depois na Terra Firme, a gente foi na Sudã, lá o Permínio Pascoal, de 78, depois o Instituto Floresta Tropical em 2002, né? A gente já chegou... nós temos várias reservas extrativistas ou projetos de assentamento extrativista sob manejo. Depois a gente começou com guia florestal, depois virou a TPF, que é a autorização de transporte de produto florestal, hoje é o sistema DOF.
Depois a gente apanhou muito o manejo florestal, tanto é que a gente na Instrução Normativa 080 de 1991, a gente não sabia nada ainda, quase nada, embora o Permínio Pascoal tivesse até naquele encontro, eram poucas pessoas, a gente sabia muito pouco de exploração, tanto é que na Instrução Normativa lá não tratava quase nada da parte de exploração, falava mais de inventário, de padrão de inventário e de inventário contínuo, mais de inventário e inventário contínuo do que de exploração mesmo. A legislação hoje centra muita força na exploração, baseado no censo, no caso da Amazônia, né? A gente tem os dois pacotes, então, todos dois no final da década de 90, para Caatinga e para a Amazônia. E a gente ainda luta, a gente tem uma situação dramática, a gente luta ainda com a consciência ambientalista que atrapalha muito mais do que ajuda. Tem muito menos engenheiro florestal em cargo de decisão, muito menos engenheiro florestal decidindo do que deveria num país com potencial como o nosso, como a estatística não mente. As nossas florestas de produção, mesmo em área pequena, e mesmo assim não estão sob produção. E muitas vezes, quando a gente vê um engenheiro florestal em cargo superior, que pode interferir na política, ele acaba cedendo à pressão ambientalista. Como a gente viu na própria Instrução Normativa que trata de manejo da Amazônia, que chama de colheita, para não pegar mal, chamar de exploração. Aqui não, não, isso aqui não, desculpe, foi mal. Bom, então tá. Vamos lá. Desculpe aqui, cara, eu tô com o arquivo errado. Ai, bom, a gente já passou pelas fases do manejo, Instrução Normativa Bambam, plano de manejo, POA, a gente vai tratar disso aqui, então. É disso que a gente vai tratar na disciplina. Passamos dessa fase introdutória, vamos falar de plano de manejo, que a gente já falou, e vamos falar de plano operacional anual agora. Isso aqui é um breve histórico da legislação, não vou tecer comentários sobre isso, mas essa aí foi como ela veio evoluindo até chegar no DOF, no que cria o DOF. Né? E aí vamos lá, vou chegar no uso do banco de dados, que a gente vai pegar os dados de uma unidade de trabalho de 100 hectares, que foi feito o censo florestal, e nós vamos tratar dele. Né? Primeiro, a primeira coisa a fazer é digitar os dados do censo, primeiro montar o banco, que a gente vai montar quando chegar na nossa parte prática. Nós vamos montar o banco na parte prática, mas uma vez que o banco está montado, nós então inserimos as informações do censo florestal no banco, que é isso que a gente vai fazer. E a primeira coisa que a gente tem que fazer para conferir dado de censo florestal, se a gente não está usando um coletor de dados, então no coletor ele já é digitado, mas o comum é se usar ficha de campo mesmo. No norte, tanto na Caatinga como na Amazônia. E aí eu quero mostrar aqui a forma mais correta ou a forma mais racional de se conferir dado. Em geral, você contrata alguém, tem uma digitadora que digita dado, né? Um digitador, uma digitadora, uma pessoa de nível primário, né? Ou secundário, que vai digitar os dados. Se a quantidade de informação é muito grande, e se é uma coisa que a gente aprendeu é que ficar ditando muita ficha de campo, se é uma coisa que a gente aprendeu é que ficar ditando para conferir não funciona. Não funciona, porque o cara tem que estar muito atento o mais moderno é a gente digitar 2 vezes. E esse aqui é um macete, então, que a gente usa justamente para isso. A gente trabalha, essas planilhas não precisam estar no mesmo arquivo. Na rede, no Dropbox ou na nuvem, no OneDrive, essas planilhas não precisam estar no mesmo arquivo. Um digitador está digitando no lugar, o outro está digitando no outro, ou um mesmo digitador. Uma hora ele digita, outra hora ele digita de novo a mesma ficha.
Então aqui eu vou ter aqui o número da árvore. Aqui não, desculpe. O primeiro erro de quando a gente pede encomenda para um técnico, a gente pede para ele dizer, passar a informação para a gente já digitada, é ele desenhar a ficha de campo na planilha. Isso não tem nada a ver. Desenhar a ficha de campo tal como ela é numa planilha dá muito trabalho depois para o processamento. Então a gente tem que pegar aqui, no caso aqui, a gente começaria pela UPA, o número da UPA, depois o número da unidade de trabalho, depois a faixa, aí depois a hora inicial, a hora final. Estou botando só algumas coisas aqui, não vou botar tudo não, a gente vai ver isso depois. A hora final, aí o mateiro, aí, que é o identificador, né? No caso a gente usa 2 mateiros, um de cada lado do engenheiro, para otimizar o tempo do engenheiro. Mateiro 1, mateiro 2. Tem gente que usa 4 mateiros, mas aí já é meio confuso. E aí nós vamos ter coordenada X da faixa, coordenada Y, tá bom. Só para ter uma ideia do que eu estou querendo dizer. Eu estou querendo dizer aí CAP, nome vulgar, CAP, ou se é DAP, ou se é DAP. Aí depois altura comercial, classe de qualidade de fuste, e acho que só. Depois a gente vê lá na ficha. Mas então, deixa eu falar. O que eu estou querendo dizer é que a forma correta de se digitar uma ficha de campo é assim, onde cada linha tem todas as informações, cada árvore tem todas as informações relacionadas a ela. Em que UPA ela está, em que UT ela está, em que faixa ela está. Para ser fácil o banco de dados absorver e distribuir nele mesmo a informação digitada. A informação que se repete, por exemplo, uma UPA pode ter 10 unidades de trabalho, se for uma UPA de 1.000 hectares. Ela vai ter 10 unidades de trabalho. Uma unidade de trabalho pode ter 2.500 árvores, 2.400 árvores. Então, o que se repete aqui, eu posso deixar em branco, não tem problema. Mas eu tenho que ter a coluna da UPA aqui. Se essa informação aqui está em branco, quer dizer que está valendo a primeira lá de cima, aquela lá que está valendo. Então, eu faço isso aqui. Eu vou botar isso aqui como planilha 2, como planilha 1, desculpe. Vou alguém em algum lugar vai digitar e eu vou colar aqui a outra planilha, tá certo? E aqui vai ser a conferência. Essa conferência aqui que eu vou levar para essa aqui que eu vou levar para o banco de dados, que eu vou importar para o banco de dados. Então, tá aqui UPA. Aí vai até acabar lá, CAP. Vamos lá. Classe qualidade de fusto. Aqui, deixa eu só fazer uma observação. Quando a gente está fazendo inventário por amostragem, a gente fala antigamente a Embrapa tinha um monte de um padrão grande, cheio de formas para definir classe de qualidade do fuste. Não só a altura, o diâmetro e a altura comercial eram importantes, mas a classe de qualidade do fuste também. Estado físico. Então, mas só que depois se viu que era muito difícil juntar a informação, mesmo fazendo calibragem das equipes. A tendência era do indivíduo mudar o rigor dele e de um indivíduo para o outro, cada indivíduo mudar o rigor dele de acordo com o dia, quando ele está cansado, quando ele não está, e um indivíduo para o outro, mesmo tendo calibragem, com o tempo se afastou, dava problema de juntar.
Então a gente ficava com preguiça de juntar aquela informação ali, porque cada um julgava de um jeito. E aí se adotou para inventário por amostragem, se a árvore é uma vela, 3, se a árvore não presta para a serraria, para uma serraria, e 2, se ela está no meio do caminho. Então, se ela é uma vela, é classe qualidade 1. Se ela se a forma do fuste, a classe de qualidade do fuste não presta para a serraria, então é 3. E 2, se é intermediário. Isso para o censo não funciona. Não pode fazer assim no censo, embora a maioria dos engenheiros florestais, infelizmente, quando eles fazem censo florestal na Amazônia e fazem plano de manejo, eles usam isso. Mas isso é uma ressaca, é um resquício do inventário por amostragem. No inventário por amostragem isso é perfeito, porque acaba a subjetividade, reduz a subjetividade. No censo florestal essa informação não dá. Por quê? Porque, em geral, as árvores de classe de qualidade 1, elas estão lá em torno de 10, 15, depende da floresta, mas elas estão lá em torno de 10, 15, no máximo 20%. Classe de qualidade 3 são poucas árvores que são classe de qualidade 3. Quando você pega todas as classes de qualidade 1 no banco de dados, manda ele selecionar na rotina, não é você que faz. Você que faz isso na planilha. No banco de dados, não. É uma rotina que faz isso. Você educa o banco para fazer isso para você, para dar destinação às árvores. Mas então, quando você pega todas as árvores de classe de qualidade 1, você tem muito pouco volume ainda. Muito pouco. E aí, quando você for pegar na sexta lá, que está a classe qualidade 2, você não sabe. É caríssimo, nem pensar em você entrar no mato de novo. E você não sabe. Quando você pega uma árvore da classe qualidade 2, para completar o volume que você precisa, você não sabe se aquela árvore que você pegou, ela é 2, quase 1, ou ela é 2, quase 3, porque é a sexta maior. 60% das árvores, 60% ou mais por cento das árvores caem na classe qualidade 2. Então, no censo florestal, a gente não vai poder fazer essa prática de campo, infelizmente. Então, no censo florestal, a classe qualidade de fuste representa o número de toras de 4 metros que aquela árvore oferece. Então, se eu boto a classe qualidade de fuste aqui 4, quer dizer que tem 4 toras. Essa classe de qualidade é melhor do que aquela 1, que é uma vela, também porque, às vezes, eu tenho uma árvore que ela vem bem, aí por algum motivo ela recebeu algum abalo, né? E aí ela entortou, perdeu a gema, quebrou, ela entortou e depois ela continuou seguindo reta. E se você for ver lá, ela já não está com classe de qualidade 1, porque ela não é reta, se fosse naquela classe, aquele padrão de inventário por amostragem, mas às vezes você tem 3 toras de 4 metros ali. E aí tá valendo, uma embaixo, 2 em cima, às vezes mais. Então, a classe de qualidade de fuste em censo florestal é o número de toras de 4 metros que aquele fuste oferece. E aí a gente começa pelas aquelas que tem classe de qualidade de fuste maior. A gente vai selecionando as árvores do maior para o menor. Eu falei que a gente tem que, depois que a legislação fala que a gente tem que deixar tudo que está na APP, tem que deixar, só pode explorar acima de 50, não pode explorar, não deve, aí não é a legislação que fala, não deve explorar acima de 150. Não é prático explorar árvores grandes demais. E perde muito tempo para ver se está oca. Não basta uma só furada. Tem que furar ela várias vezes. E mesmo assim, às vezes derruba, ela está oca. O motorista não conseguiu ver que ela estava oca. Ela é ruim de traçar. Ela é ruim de transportar. Ela é ruim de arrastar. Ela é ruim de tudo. Então, se deixa, como porta-semente, se deixa essas árvores grandes demais na floresta. Veja que isso não tem nada a ver com coração, com sentimento. Isso tem a ver com técnica. É mais fácil, é melhor, mais prático deixar ela lá. Então a gente só explora, em geral, a legislação amarra acima de 50. A legislação também amarra que a gente tem que fazer esse censo de uma classe de diâmetro anterior àquela que a gente vai abater.
mas tem empresa que faz diferente. Para laminadora explora acima de 60, para serraria explora acima de 50. E tem empresa que faz mais diferente ainda, bota ainda um adicional por causa da casca. Isso aí é muito da empresa mesmo que está trabalhando, isso é opção da empresa. O que eu lamento é que ainda se usa muito essa classe de qualidade de fusto 1, 2 e 3. A outra coisa também que eu tenho a dizer na nossa ficha de campo é o estado físico. A gente vai ver lá a variação dos estados físicos que a gente tem. E o que é comum, às vezes? A pessoa, se a árvore está morta, ela está lá morta e acabou. Não. Quando a gente faz censo florestal, a gente registra todas as árvores, mesmo as mortas, mesmo as caídas, mesmo as ocas. Mesmo as ocas a gente pega. Como eu falei, o ciclo de uma árvore, né? O ciclo de vida de uma árvore e o ciclo de clareira de sucessão secundária não deve ser visto como um gráfico de barra que vai crescendo. Tem a clareira, aí vai tendo um crescimento, vai fixando o carbono e vai aumentando o volume. Não deve ser assim, ele deve ser visto como um círculo girando. Ou seja, quanto maior está a árvore, maior ela está, mais perto ela está da hora dela cair. E o tempo todo está caindo árvore na floresta, o tempo todo. E quando a gente entra na floresta, a gente vê árvores que acabaram de cair. Árvores que já caíram já há mais tempo, mas ainda o lenho está bonzinho. Não dá, já perdeu a casca, não dá para identificar a olho nu que espécie é, mas tem lenha ali. Tem lenha ali, tem madeira ali, que vale dinheiro. Energia vale muito dinheiro. Tanto que a instrução normativa já prevê 1 metro cúbico de resíduo para cada metro cúbico autorizado. Então, você vai processar os dados do censo florestal, vai destinar as árvores, e aí você vai receber lá, então, uma autorização lá de 13 metros cúbicos por hectare. Vamos dizer, uma floresta, não é um número absurdo, 13 metros cúbicos por hectare que você vai tirar. 13 metros cúbicos por hectare. Então, você já tem automaticamente autorização no sistema DOF, crédito no sistema DOF, para explorar 13 metros cúbicos de resíduo da exploração. No primeiro ano. A partir do primeiro ano, no relatório do plano operacional anual, você tem que apresentar o modelo matemático de todas as fontes de resíduo. Ou seja, estrada principal, estrada secundária, é diferente. Estrada secundária, a gente desvia, cada empresa decide. Então, mas, em geral, desvia. Então, árvores acima de 30 são desviadas. Pega só o mato ralo. Pega só o mato ralo. Então, a equipe que vai montar, que vai finalizar lá a estrada secundária, a gente vai ver isso. Mas a equipe, ela desvia da árvore grossa. Na estrada principal, não. A estrada principal permanente é para ser usada direto. Aí nessa não, a gente faz corte, faz aterro, faz o que tiver que fazer. Faz o que tiver que fazer. Faz ponte, bota bueiro. A gente faz o que tiver que fazer porque ela vai ser usada direto, vai ser usada o ano inteiro. Aí a gente vai cuidar da estrada, né, na construção e na manutenção, porque é o tempo todo entrando e saindo o caminhão. Não é aquela estrada temporária que a gente usa só para a colheita da madeira e depois meio que larga ela lá, que a gente vai tratar dela mais na frente. Mas, então, o polígono, toda estrada é um polígono. Esse polígono tem lenho e esse lenho vale dinheiro. Só que a estrada principal permanente você faz um inventário por amostragem com subabordagem e avalia o que tem de biomassa acima de 10 centímetros de diâmetro, que é o que você pode pegar. Então, tudo que tiver no polígono da estrada principal acima de 10 centímetros de diâmetro é teu, no inventário é teu. Então, a gente já lá tem um modelo matemático lá, que você apresentou lá o erro amostral, quanto é que tem de volume acima de 10 centímetros, e aí fica fácil, é só ver.
quanto que você vai implantar naquele plano operacional anual seguinte em estrada principal, e já tem o volume para você ser autorizado, para entrar de crédito lá no sistema DOF. Estrada secundária já seria uma janela entre 10 e 30 centímetros, se a empresa não abate, que em geral não abate, nada acima de 30 centímetros em estrada terciária, estrada secundária, estrada temporária. Então só fica, então, do inventário só fica entre 10, da classe de diâmetro de 10 a 20 e de 20 a 30. Pátio vai tudo. Aí depois também, uma árvore quando ela cai, ela tem um volume de copa, e aí tem que fazer a cubagem de copa para poder estimar a partir do diâmetro ou do volume do fuste. Por mais que você faça queda direcionada, ela também derruba outras árvores, então você tem que dimensionar tudo ali que está acima de 10 centímetros. Ou seja, assim, a bordadura da infraestrutura, como não tem árvore caída, quando você fez o inventário por amostragem, você também avaliou o volume que tinha de árvore caída boa. Para ter uma ideia, uma vez, eu acho que eu já falei isso, uma vez eu fiz um inventário em Rondônia, foi uma coisa excepcional, nunca tinha acontecido, mas aconteceu. Uma vez eu fiz inventário em Rondônia, eu tinha perto de 3 metros cúbicos e meio, mais ou menos meio metro de volume de madeira boa, caída, que deu para identificar madeira comercial boa. Aconteceu alguma coisa ali naquela área ali que tinha muita árvore no chão de fato. Mas então, a gente registra essas árvores. A legislação prevê que na faixa de 50 metros em volta da infraestrutura, ou seja, um buffer de 50 metros para um lado e para o outro, das estradas e dos pátios, você pode puxar via cabo, com cabo, as árvores que estão caídas boas. Por isso, não só quando você está fazendo inventário por amostragem, mas também quando você está fazendo censo florestal, você registra tudo. Inclusive o que está caído, inclusive o que está oco. A oca, inclusive, que dependendo da árvore que está oca, que a gente vai ver lá na frente, da árvore que está oca e da espécie, deu para identificar? Deu. Ah, pô, beleza. Pau d'arco, por exemplo, castanheira, por exemplo. A árvore oca, ela vai dar um excelente bueiro. Então, no censo florestal, eu registro tudo. E aqui, vamos lá. Aqui eu tenho que dar... eu vou agora aqui... Esse seria o da conferência, né? Esse aqui seria o da conferência. Eu vou puxar até aqui. E aqui eu vou fechar isso aqui também. Vou explicar já o que é isso. Aí daí... É isso aí. Aí, olha só. Aqui eu vou usar a função C. C. Vou lá no 1 aqui. Isso aqui foi igual a isso. Aí me retorna vazio. Se não, me dá 1. Aí eu pego essa função, puxo em todos os campos, que são mais campos do que esse. Aí vou até embaixo, não importa. Depois eu não olho mais isso. E o digitador, sim, o digitador vai pegar a ficha de campo, aí vai botar lá UPA 1, UT1, faixa 1, hora inicial começou às 6h05, já estava lá na hora, parou às 16h30, aí o mateiro 1 foi o Aloísio, o mateiro 2 foi Zé Maria. Coordenada X da árvore, a coordenada X da árvore é a metragem da origem da faixa até a altura onde a faixa está. Desculpe, não. Isso é a coordenada Y, primeira coordenada Y, desculpa, foi mal. Coordenada Y aqui, está trocada aqui. Primeira coordenada Y.
Então, a coordenada y é a metragem da altura em que a árvore está na faixa, da origem dela, da baliza 0, até chegar no lugar dela lá, até chegar na altura da árvore lá. E a coordenada x aí varia de mais ou menos 25. Se está à esquerda, a picada é no meio da faixa. A picada fica no meio da faixa. Se está à esquerda, é negativo. Se a árvore está à esquerda, é negativo. Então, no meio da faixa, a faixa tem 50 metros. A picada está no meio. Até a altura da faixa, se está à esquerda, vamos dizer que a árvore tem a 4 metros à esquerda. Então, menos 4. Se está à direita, pode ir até mais 25. Então, a coordenada x varia de mais ou menos 25. Então, vou botar a coordenada x aqui, eu vou botar 12. A coordenada y aqui, vamos dizer que ela esteja no 875. A cada 25 metros tem uma baliza, a cada baliza tem uma placa, e nessa placa está escrito lá, é o número da UPA, então que UPA que está, o número da UT, que UT que está, o número da faixa, que vai de 1 a 20 em geral, e a coordenada y daquela baliza. Então, como é de 25 e 25 metros, então tem a 0 lá na origem, depois a 25, a 50, a 75, até 1.000 metros, que é a última lá. Então você está sempre, veja bem, você está sempre entre duas balizas com 25 metros de distância uma da outra. Você está sempre entre essas duas balizas. Então você está sempre calibrando essa distância. Você não mede com trena, não. Não mede com trena. Depois que já foi feita a baliza, a trena, aí você só pega a coordenada da árvore. Então a árvore está lá 12 metros, mais ou menos 12 metros, é 12 metros. Então eu só estou botando aqui. Então o nome vulgar aqui, vamos dizer que seja Cupiúba. Aí CAP, vamos dizer que botar 182. Aí depois foi CAP mesmo. Se não deu para medir a circunferência, mediu o diâmetro, bota o diâmetro aqui, aí bota um asterisco aqui, para dizer que foi diâmetro. Aí a altura comercial lá, que é em metro, né, que a gente vai, vamos botar que deu 26 metros, e a classe qualidade de fuste, vamos dizer que tenha dado 5. Olha só, esse digitador digitou isso, o outro digitador digitou isso também. Então, lá na conferência está tudo certo, aqui é a conferência final, não teve erro nenhum. Se algum digitador digitar em algum momento alguma coisa diferente, na conferência cá vai aparecer. Na hora inicial tem um erro, o mateiro 2 tem um erro, a coordenada x tem um erro. Tá certo? Então ao todo tenho 3 erros aqui. Então aí já vai direto no erro. Corrige até aqui ficar 0. Pronto. Essa forma, embora a princípio pareça que dá mais trabalho, é a mais segura. Imprimir ficha de campo, ficar depois ditando, o outro conferindo, não funciona. Não funciona. Sempre passa erro. E assim não. Assim funciona se for feito direito. Qual que é o problema desse método aqui? A Embrapa, por exemplo, o digitador ele já digita direto no computador, o computador mesmo a cada 10 registros zera e começa a marcar de novo. Porque às vezes você não tem... bom, mas a planilha qualquer digitador pode mexer, né? Mas o que é importante nesse método aqui de conferência é você falar para o digitador digitar exatamente igual como está na ficha de campo. Então, se está FM minúsculo, ele tem que digitar FM minúsculo. Ele não pode interpretar folha miúda. Se tem um ponto, ele tem que botar o ponto. Se tem qualquer coisa, do jeito que está na ficha de campo, o digitador tem que digitar igualzinho para não dar problema de conferência. Além do mais, é muito importante que o digitador não interprete dado. O digitador não sabe nada de floresta.
Ele não pode achar que é uma coisa sendo outra. Ele não pode interpretar nada. Ele só tem que digitar exatamente como está. Eu fiz essa coisa toda aqui para falar do estado físico. Então, a gente aproveita muita madeira, a gente aproveita até a árvore oca, e não só isso. Se eu tenho uma árvore que esteja oca, e se ela está viva, ela continua produzindo semente. Eu vou explorar a semente, eu já sei a coordenada dela lá. O estado físico que é bom para madeira, que é ruim para madeira, que não serve para madeira, serve para semente. O estado físico que de repente não serve para madeira, serve para a coleta de exudado. Tá certo? Então, a gente sempre, e a gente vai olhar lá a parte de estado físico no nosso banco de dados, é uma parte super grande, desenvolvida. Então é isso, é o que eu queria falar do estado físico, da classe de qualidade FUSH, do estado físico e da digitação, da conferência, da forma de conferir informação de planilha. Voltando então ao nosso slide, eu tenho então digitação e conferência de dados, uma vez que o meu banco de dados já está pronto, digitação, aí processamento de dados, a ficha de campo eu vou mostrar, ela são dois caminhos, um lado esquerdo ela vai para o banco de dados, vai para a digitação e depois para o banco de dados. E o lado direito da ficha de campo vai para o SIG. Né? Depois vão se encontrar, depois as duas coisas vão se encontrar. Mas o lado esquerdo vai direto para o banco de dados e o lado direito vai para o SIG. Quando a gente vê a ficha de campo, a gente vai entender melhor. Então, processando os dados, aí georreferenciamento das árvores, que é o que a gente faz. A classificação das espécies, que é a destinação, né, que é classificação se a espécie vai para serraria, se vai para laminadora, para que vai para poste, para que vai ser, ou se a gente vai explorar outros recursos da floresta, que seriam esses outros usos, né? E aí eu crio uma rotina, que é o que a gente vai fazer, que está lá naquela tabela que eu falei para todo mundo pegar, que eu distribuí para todo mundo, tabelas a importar. Quando a gente chegar na parte prática, a gente vai começar a mexer nela, para a gente poder fazer esse processamento aqui. Então, eu vou ensinar o meu banco, vou botar rotinas para, em função da espécie, do diâmetro da árvore, do diâmetro mínimo comercial da espécie, do diâmetro máximo comercial da espécie, a espécie da árvore, né? A espécie da tabela lá, se ela é protegida, se ela não é, em função do estado físico dela, da classe de qualidade do FUSH dela, em função dessas variáveis, a gente vai entrar numa rotina para que ele já defina qual vai ser a destinação para cada uma. A gente usa muito a função opção, eventualmente a gente usa a opção C também, a if, né? Mas usa muito a função opção, que é diferente da função C, no banco, a gente vai ver lá. E aí, na opção, aí é 1. Aí 1 seria a árvore para serraria. Se for isso, é 2. Árvore para laminadora. Se for isso, é 3. É poste. Se for isso, é espécie protegida. Então, termina a destinação, a gente educa o banco a dar uma destinação, aplicando a rotina, de 1 a 7, de 1 a 8, dependendo das destinações que a gente for utilizar. Tudo que eu estou falando agora de exemplo, eu estou centrando força no exemplo da metodologia que eu acho que é mais adequada, que é essa, de picada física, baliza física, não picada virtual. Por quê? Porque a picada física permite não só eu entrar várias vezes na floresta, várias equipes entrar na floresta, se quiser colher cipó, se quiser fazer qualquer coisa, colher qualquer outro recurso, entrar lá sem precisar de GPS, de carregador, de pilha, essas coisas assim. Então, eu vou destinar as árvores
e aí depois eu tenho que deixar ou 10%, porque a legislação amarra, ou 10% daquelas que em princípio foram destinadas ao abate. Foram destinadas ao abate. Ou 3 a cada 100 hectares, o que for maior. Então, se tiver muitas árvores daquela espécie destinadas ao abate, depois que eu já excluí todas aquelas outras, eu tenho que deixar 10%. Se der pouca árvore, eu tenho que deixar no mínimo 3 a cada 100 hectares. O que acontece aí é que eu perco muitas espécies, porque a floresta é mega biodiversa, então vai ter um monte de árvore que depois de eu excluir todo mundo que está na PP, aí já perdi 3%, excluir tudo que está abaixo de 50%, excluir tudo que está acima de 150%, excluir todas aquelas que o estado físico, a classe de qualidade não me interessa. Aí ficou só aquilo que ali eu ainda tenho que deixar 3 ou 10% tudo bem, mas tem que deixar no mínimo 3%. Aí várias espécies que eu digo é várias espécies mesmo. Umas 12 espécies, 15 que eu gostaria de explorar, não vou poder explorar. Lógico que essas 10 e 3 aqui não estão em APP. Essa destinação das árvores aqui, que é essa primeira destinação das árvores que eu faço, considerando essas características em geral, eu exporto para o banco de dados. Banco de dados, então, eu importo lá no SIG, essas coisas já são todas automatizadas. Aí eu importo lá no SIG, e aí eu uso aquele lado direito da ficha de campo, que foi para lá para o SIG, a hidrografia, que na ficha de campo eu desenhei certinho onde é que está a hidrografia, eu faço buffer de APP, que é 30 metros para cada lado, aí passa a ser um polígono. Aí eu uso a função clip, para pegar as árvores que eu importei lá do banco de dados e plotei no SIG, que estão destinadas ao abate. Eu uso a função clip da APP em cima dessas árvores, e aí eu identifico as árvores que eu ia abater e que eu não vou mais abater porque estão em APP. Aí eu pego essas árvores e exporto de novo para o banco de dados. Aí eu uso uma função que a gente vai aprender a fazer, que é a função de localizar não coincidentes. Eu exportei uma lista, recebi uma outra, aí uso uma função de localizar não coincidentes para poder saber quais são as árvores que não estão na PP e que eu vou poder, de fato, abater. E é essa lista que eu vou fazer agora. Eu vou tirar os 10%, vou tirar os 3%, ou 10% ou 3%, e aí vai ser a lista definitiva que eu vou solicitar para abate dentro do meu plano operacional anual. É a lista de árvore por árvore, localização dela, com os volumes também, mas árvore por árvore. Então, como eu estou dizendo, eu estou falando do sistema, que eu acho que é mais adequado, mas quando a gente for no passo a passo, a gente vai ver as variantes. Então, a primeira coisa que eu vou fazer agora é a obtenção da imagem, que eu tenho que fazer a obtenção da imagem, aí eu fazer a composição de bandas, o georreferenciamento da imagem, a inserção dos limites da propriedade, que eu posso fazer de diferentes formas no SIG. A gente não vai ver isso, porque a gente não vai mexer com o SIG, mas posso ser através do memorial descritivo. Às vezes a empresa já tem o shape dela, o shape da propriedade. Ela tem o CAR, então todo mundo que fez o CAR já tem. Às vezes não tem ainda, está irregular, mas em geral tem já, por causa do CAR. Às vezes eu tenho memorial descritivo, às vezes eu vou ter que fazer o CAR e plotar a propriedade, né, no SIG, não é? Aí vvou fazer o macrozoneamento. E esse macrozoneamento, até agora, eu não entrei, teoricamente, eu nem fui na propriedade ainda. Eu estou trabalhando só no escritório. E eu vou fazer o macrozoneamento, que eu vou dizer, isso aqui é área para manejo, isso aqui é área para infraestrutura, para alojamento, se eu vou implantar a serraria lá, aqui vai ser a serraria,
Aqui vai ser o pátio de estocagem de madeira, para a serraria poder funcionar o ano inteiro. Eu vou fazer um macrozoneamento grosseiramente ali, né? E definir, ó, isso aqui é a área que já está desmatada, área que é pasto, já tem pasto lá, pasto abandonado. Aí aqui é para futuro, eu posso querer fazer um futuro, eu tenho a limitação de 20%, eu posso converter, no caso da Amazônia, eu posso converter até 20%. Então eu posso deixar reservado para converter, se for do interesse. Muita empresa não deixa nada, deixa só alojamento mesmo, e às vezes nem alojamento, porque ela vai comprando novas propriedades, aí só vai lá para explorar e voltar. É só infraestrutura mesmo, estrada, pátio, aquela unidade de manejo é toda destinada para manejo florestal. Então, aí eu faço um macrozoneamento no SIG. E aí eu vou dividir as minhas UPAs em unidades de produção anual. A minha primeira UPA, eu vou botar as minhas UPAs, lógico que a minha primeira UPA vai ser a mais próxima da infraestrutura, a segunda vai ser do lado dela, tá? Eu vou numerando as UPAs, que por enquanto ainda é só mapa mesmo, numerando as UPAs da mais próxima à mais longínqua, da infraestrutura, do alojamento, da estrada. E conforme eu vou implantando as minhas UPAs, como é que eu implanto as minhas UPAs? Implantando as minhas UTs. Como é que eu implanto as minhas UTs? Colocando picada e baliza. Conforme eu vou, depois eu construo estrada. Conforme eu vou construindo estrada, eu vou, para explorar uma determinada UPA, agora eu tenho acesso à UPA seguinte. Então eu vou construindo aos poucos. A recomendação é que você tem legislação que de estado que obriga. Mas a recomendação é que para você começar, você tenha 5 UPAs. 5, só 5, não precisa ter, não precisa imobilizar capital para toda a tua área de manejo florestal. Você ter só 5 unidades de produção anual. Tá? Para quê? Porque você demora entre você implantar a unidade de produção anual e você explorar, você demora 2 anos. O ideal seria até mais que isso. Não, seria 2 anos, a partir do momento do censo, de implantação, 2 anos. Tem gente que não, no ano seguinte já explora. Isso depende do sistema que está sendo utilizado, mas eu tenho que ter 5 porque eu tenho que fazer várias coisas antes, às vezes 2 anos, e eu tenho que correr atrás de área. Inclusive o Josué, ex-aluno da Rural, Josué, que tinha um apelido de garçom, uma das atividades que ele faz no norte é justamente procurar área para oferecer para as empresas. Porque não é tão simples assim. Lógico que tem que levar em consideração várias coisas, né? Qual é a estrada, se está próximo à rodovia ou próximo a uma hidrografia que seja navegável, né? Então, quais são, que tipo de floresta se ela está próxima de alguma unidade de conservação que é meio prejuízo ou não, né? Se tem alguma coisa, achar essa floresta, achar o documento, saber se o documento dela é quente, comprar ela, e isso demora tempo até você obter a PAT, a autorização prévia à análise técnica, para você poder inserir a nova unidade de manejo florestal na sua área de manejo florestal. Tá certo? Então, se recomenda que comece pelo menos com 5 UPAs, unidade de produção anual. E não comece com mais do que isso, para não imobilizar capital à toa. Tá certo? Então, eu vou separar a minha primeira UPA, eu vou dividir ela em unidades de trabalho. A unidade de trabalho é uma divisão administrativa, porque se a sua UPA for muito grande, não dá para você fazer o censo de toda ela de uma vez. Aí é mais fácil de subdividir ela, mandar a equipe em uma unidade de trabalho de cada vez. Tem empresa que tem unidade de trabalho de 10 hectares, as unidades de trabalho são de 250 por 400 metros, para que a máquina de arrasto, o skidder, não entre dentro da unidade de trabalho.
Tudo é feito por cabo. A madeira é retirada, abatida e retirada da unidade de trabalho através de cabo. Esse sistema ele é super arcaico, já não se faz mais isso. Não se faz mais isso. Ele é muito ruim, ele é pouco produtivo. A quantidade a picada de arrasto, então, que ficaria em volta dessa unidade de trabalho, de 250 por 400 metros, vira quase uma estrada secundária, não é mais picada de arrasto. Passa um monte lá, né? Passa toda a madeira arrastada por ali. O cabo também, para tirar a madeira pelo cabo, é muito ruim, porque ela não vem num caminho direto. Você tem que pegar o cabo, passar por outra árvore, para puxar, para ir direcionando a ponta da tora, aí depois solta e puxa por aqui de novo, para você trazer a tora até o que seria a picada de arrasto, que acaba virando uma estrada secundária, uma estrada terciária. E além do mais, o cabo também, quando ele passa em volta das árvores, ele vai machucando as árvores, vai descascando as árvores, né? É isso. Além do mais, a tora, quando ela é arrastada no chão, ela vem com a testa raspando. Não se usa isso. Não, se usa sim. Mas o que se recomenda, a unidade de trabalho mais utilizada, que a gente pode chamar de padrão, é de 100 hectares. O que não quer dizer que o censo seja padrão. Esse censo que eu estou falando, se a coordenada X é mais ou menos 25, com a picada no meio, é o que eu acho que é o melhor. Para o técnico não ter que ficar fazendo conta. Tem empresa que não é. Ele fica ali na picada e ele tem que fazer a conta. Em vez de ser uma picada no meio da faixa, as picadas são feitas nos limites das faixas. Então tem um técnico aqui no meio, um técnico aqui. Depois eu vou falar isso melhor, deixa isso para lá. Depois eu vou falar melhor, assim está muito ruim. Então, eu vou dividir a unidade de trabalho em unidade de trabalho de 100 hectares, salvo as unidades de trabalho no canto da propriedade. Aquele no canto da propriedade ali. A UPA está no canto da propriedade, então às vezes sobra um pouquinho de mato. Eu não posso ter uma faixa maior do que 50 metros de largura, porque senão eu perco árvore. Não posso ter também menor. Eu posso ter menor, mas maior eu não posso. Agora, comprimento da faixa não. Para completar o pedaço da propriedade, eu posso ter uma faixa com mais de 1000 metros para não ter que fazer uma UPA pequenininha lá na frente. Desculpa, uma unidade de trabalho pequenininha lá na frente. Então, aí com a informação do censo florestal, eu não tenho só censo, é aquela lá do direito da ficha de campo, eu tenho informação do microzoneamento. Mas isso daqui, depois, microzoneamento aqui e implantação, a divisão da UPA, eu faço no SIG, a divisão da UPA em UT, a primeira UPA, divisão de unidade de trabalho, eu faço no SIG, pego o vértice de cada unidade de trabalho, mas o microzoneamento eu só faço depois que eu fizer o censo, tá certo? Depois que eu fizer o microzoneamento, eu vou poder fazer a APP também. A APP detalhada. Eu faço a APP usando imagem, mas aquela APP só para fazer obtenção da APAT, autorização prévia. Não é a APP verdadeira. A APP verdadeira só quando eu faço o censo florestal é que eu posso marcar verdadeiramente onde tem área de preservação permanente, que muitas vezes não aparece na imagem. Dependendo da imagem que eu tenho, a APP não aparece. Só quando eu estou lá no mato, fazendo o censo, aí eu faço também, registro exatamente onde está a APP. E a outra forma é se eu tiver a modelagem digital do terreno, para eu ter também. Se bem que é bom lembrar que mesmo que eu uso o LiDAR para ter a modelagem digital do terreno, eu tenho o Dreno.
Mas eu ainda não sei se aquele dreno lá é permanente ou se é temporário. Porque se você for marcar como app todo o dreno que a modelagem digital do terreno definiu, que é um dreno, são os pontos de menor cota, tá certo? O tal VEG, que é o ponto de menor cota, aí tudo vai virar app. Tu não vai ter mais, tu não vai ter. Então, o app é em cima dos corpos d'água permanentes. E isso o LiDAR não te informa. Então, aí depois eu tenho... esquece esse microzoneamento aqui. A gente vai chegar lá. Aí eu posso fazer o planejamento da infraestrutura, da infraestrutura básica, que é alojamento e tudo, porque o planejamento de estrada é só depois do microzoneamento mesmo, que ainda não é aqui. Aí confecção de mapa. Aqui é só mostrando a página para... Ai, meu Deus. Foi mal. É só mostrando onde eu posso buscar informação no IBGE, não é? O IBGE é uma fonte de informação que a gente usa muito. Tanto o IBGE quanto o Instituto Nacional de Meteorologia, que a gente vai trabalhar no exercício daqui a pouco. Aqui é só aquele exercício para a gente ter noção do que é diária, né? Para a gente não ficar perdido. Essa aqui é uma tabela aqui é o P1 aqui, que é 1 hectare, só para calibrar. P1 aqui é 1 hectare, aí daqui eu tenho 100 hectares, que seria uma unidade de trabalho. Aqui está o P1 aqui, ó. Aqui está a silvicultura, está aqui, ó. A sede do IF está aqui. Aqui está a BR-463, tá certo? Então aqui eu tenho uma unidade de trabalho de 100 hectares. Para a gente só calibrar o tamanho aqui. Aqui ó, eu tenho 1.000 hectares. Aqui está o arco metropolitano, aqui está a reta de Piranema, aqui está a 463, aqui Seropédica está aqui está rural. Aqui eu tenho então, 1.000 hectares. A empresa que tem a maior unidade de produção anual, ou seja, por ano ela faz 10.000 hectares, 10 vezes essa área aqui de censo florestal por ano na região. Infelizmente são poucas a área de manejo na região, é muito pouca em relação ao potencial. Era para estar produzindo muito dinheiro, muita madeira. Aqui, ó, 10.000 hectares é isso aqui, ó, na Baía de Guanabara, aqui está a ilha do Governador. Tá certo? E aqui um quadrado de 10.000 hectares. E aqui 1 milhão de hectares. Aqui o Rio de Janeiro, que tem 4 milhões, alguma coisa, né? 4 milhões e pouco de hectares. E aqui um quadrado lá de 1 milhão de hectares. Eu vou agora... eu teria protocolado o meu censo... O meu censo, espera aí um pouquinho, eu teria protocolado o meu censo, tá aqui, ó. Eu agora vou fazer um dimensionamento da minha unidade de produção anual. Vamos lá, no nosso... É onde mesmo? Lá na Bahia, né? Dando continuidade. Caraca, tu vai pra longe pra caramba, cara. 6 meses? Oi? Então, atividades prévias então do sistema silvicultural brasileiro. De novo, eu vou centrar... Oi? De novo, eu vou centrar força naquele método que eu acho mais adequado. Então, atividade prévia, eu vou fazer o contrato, fazer o inventário florestal diagnóstico, se eu tiver que fazer,
Se eu puder, eu não vou fazer, pegar as imagens, fazer o macrozoneamento para definição da área de manejo florestal, das unidades de produção anual, e a primeira unidade de produção anual eu vou subdividir em unidades de trabalho de 100 hectares, de 1.000 por 1.000, tá certo? E em cada unidade de trabalho de 100 hectares eu vou pegar a coordenada UTM do vértice. Aqui, então, eu tenho um exemplo. São duas propriedades aqui, com macrozoneamento. Ainda não está o macrozoneamento, ainda não está aqui, mas aqui já dá para ver que aqui Desculpa interromper, é que não está aparecendo a imagem, tá só o senhor falando. Não sei se tem alguma imagem, alguma apresentação. Tem? Calma aí. Opa, desculpe. Para mim está aparecendo. Para mim... Olha aqui, não está aparecendo isso? Não está aparecendo isso aqui, não? O mapa com uma imagem da vegetação e um curso d'água aí à esquerda. Isso, isso. Vou recarregar a página para ver se aparece. É a internet. Ô, Rogério, fixa o professor. Tem um negocinho para fixar ali, ver se aparece depois que você fixa. Não, tá só aparecendo a foto dele com a bolinha aumentando e diminuindo quando ele fala. Ah, tá. Ô, Rogério, é a conexão. Para mim, às vezes, ficou assim também no início. Eu tive que mudar de computador aqui, vim para mais perto do roteador. De qualquer jeito, eu vou... Tá aparecendo, agora eu tô vendo. De qualquer jeito, eu estou gravando e eu vou fazer o upload disso aqui. Tá beleza? Vou fazer o upload. Então, isso aqui são duas... Tá vendo que são duas propriedades contíguas, não é? Então, a serem anexadas a uma AMF, a uma área de manejo florestal, tá certo? Mas cada uma dessa propriedade aqui tem um título diferente, então cada uma delas é uma unidade de manejo florestal independente. Por que eu tenho que lembrar disso? Se a minha área de manejo florestal, se isso aqui, por exemplo, se essa propriedade aqui fosse uma reserva extrativista, eu ia pegar essa área aqui, ia fazer o macrozoneamento dela, o que já tem de desmatado aqui vai ser infraestrutura, sei lá, e vou dividir a minha área de manejo, vou definir qual que vai ser a minha área e vou dividir em unidades de produção anual. Quando eu tenho uma indústria, que é o que a gente vai fazer agora, a indústria tem uma demanda. Então eu tenho que definir o tamanho da minha unidade de produção anual. E aí eu tenho que, com certeza, e é sempre assim, as indústrias sempre começam pequenas, depois que ela ajeita a turma, depois que ela ajeita o sistema silvicultural, depois que ela ajeita as máquinas, aí a tendência dela é ficar crescendo cada vez mais. Então ela começa com uma unidade de produção anual de um determinado tamanho, quando ela procurou o plano de manejo dela lá. No segundo ano ela já está comendo 2 UPA, no terceiro ano ela está comendo mais ainda, aí ela acaba logo toda a área de manejo dela nos primeiros anos, e aí ela vai adquirindo novas propriedades, que cada uma dessas propriedades é uma unidade de manejo florestal, e cada uma dessas unidades de manejo florestal tem que ser submetida à PAT, tem que fazer aquilo tudo, fazer o macrozoneamento, definir a área de manejo, fazer o georreferenciamento e submeter a PAT, a autorização prévia, que é onde eles vão dizer se aquele documento está certo, se você está legal, você engenheiro florestal está tudo certo contigo, o proprietário também está tudo certo com ele, se o documento é quente, aí depois, isso é lá no jurídico, depois que você obtém, é que você pode, vale a pena você gastar dinheiro com ela, né? Gastar dinheiro com ela, eu digo assim, fazendo o censo florestal, tá certo? Então, eu tenho aqui então as duas propriedades contíguas. Aí aqui foi feito um macrozoneamento, né? Aqui está a legenda, só para ter uma ideia, começa com uma UPA pequena, aí depois vai pegando UPA maior, cada vez maior. Aqui ela estava com uma UPA já de 1.000 hectares, se não me falha a memória, ela já estava com uma UPA de 1.000 hectares. Então, área de manejo florestal, então a área total de manejo da floresta, unidade de manejo a cada propriedade. UPA é a unidade de produção anual,
e o T é a unidade de trabalho. Então, opções de dimensionamento baseado na área disponível. Então, eu tenho uma reserva, eu tenho uma área já pré-fixada. Tem gente que compra terra, tem gente de São Paulo que compra terra no Mato Grosso, compra terra no Acre, e aí contrata engenheiro florestal. Tem engenheiro florestal que vive para o engenheiro florestal fazer o manejo. Aí a pessoa mora lá em São Paulo, de vez em quando vem, de vez em quando vai para o norte. Mas ela tem aquela propriedade, aí divide em ciclo de corte, divide em unidade de produção anual, explora uma UPA todo ano, e todo ano tem dinheiro lá na conta dela lá. Então isso é uma coisa, é uma propriedade pré-definida. A outra coisa é quando é baseado na demanda da madeira. Então eu tenho que ver qual é a demanda da madeira, ver quais são as perdas na exploração. A primeira eu tenho que usar a bibliografia, o trabalho, e a partir da primeira, a partir da segunda, eu já olho a informação do meu monitoramento. Eu falei, o plano de manejo, o plano de manejo que você vai cuidar, você vai gastar metade das suas fichas no planejamento e a outra metade no monitoramento. E o monitoramento, como a gente vai ver, são 2 monitoramentos. Tem um monitoramento da produção e da produtividade, que aí eu recomendo olhar a monografia do Rafael João Sampaio, egresso lá do laboratório, e tem o monitoramento do desenvolvimento da floresta. Inventário contínuo, o monitoramento do desenvolvimento da floresta é fundamental, porque você não pode ser pego de surpresa. Você não pode chegar lá, fez o ciclo de corte lá de 25 anos, ou de 20, ou pegou a informação da Mil, por exemplo, pegou lá 1,8 metros cúbicos por hectare ano, de incremento periódico anual. A gente chama de incremento periódico anual porque o inventário contínuo não é desde o começo da floresta. É só no período que a gente começou a acompanhar ela. Então a gente chama de IPA, incremento periódico anual. Então, digamos, quando eu faço exploração na floresta, eu produzo clareira, eu não detono a minha floresta, eu produzo clareira porque eu exploro ela, a produtividade dela aumenta. Então, o que se tem registrado aí é 1,8, 2, até mais que 2 metros cúbicos por hectare ano. Aí eu posso, então, aferir o meu ciclo de corte para esse tipo. No Amazonas, por exemplo, o teu ciclo de corte é dado assim, já está lá na legislação, no Amazonas e no Amapá. Já é assim mesmo. É o quanto que você vai tirar dividido pelo teu incremento periódico anual. E aí já é o teu ciclo de corte. Eu vou dar um descanso aqui. Vamos dar uma paradinha de 10 minutos e voltamos, tá ok? Vamos dar uma paradinha de 10 minutos para beber uma água, quem quiser beber uma água, o pessoal pede, bebe uma água no banheiro. E daqui a 10 minutos a gente volta. Valeu, professor. Eu estava Beleza, tentando acessar mais 10 e 15 agora. Oi? Eu estava tentando acessar mais cedo a aula, só que eu não estava conseguindo, não sei por qual motivo. Agora acessou? Agora tá legal, agora tá... Ó, de qualquer jeito, vai tá, isso tudo vai estar lá na internet. Tá ótimo. Falou.